O que muita gente pensa? Mas esse negócio que Cristo foi para a cruz morrer por mim, Ele pode ter morrido por mim, eu acredito. Só que eu não fui uma pessoa que pecou tanto assim. Eu acredito em você. Glória a Deus. Paz seja com todos. Davizinho está de volta. Sucesso na viagem. Louvado seja Deus. Temos para a glória de Deus um vice-campeão brasileiro na nossa cidade. Rio de Janeiro. Glória a Deus. Preparação para tudo que ainda vem pela frente. Glória a Deus. Aqui nessa igreja só são os campeões. Campeão regional aqui, o campeão ali, o campeão ali. Mas como diz a Bíblia, tudo que fizer, seja em palavras, seja em ações, fazei para a glória sempre, em nome de Jesus. Efésios capítulo de número 2, verso 8 e 9. Eu vou tentar ser breve, porque hoje a gente vai passar pela Santa Ceia. Mas como eu tenho trabalhado isso aqui na Santa Ceia, tentando fazer a gente entender o que a gente está fazendo aqui num dia como esse, onde a gente vai pegar elementos como pão e suco da videira, e a gente vai ingerir isso, qual o significado disso, qual o motivo disso. E eu tenho procurado nos dias da Santa Ceia explicar o verdadeiro significado de tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus. E eu quero tratar esse assunto sobre a graça, sob o tema entendendo a graça justificadora. Entendendo a graça justificadora. Efésios capítulo de número 2, verso 8 e verso 9. A revista é atualizada. Nós vamos ler assim. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Diga ao teu irmão, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. A nossa caminhada com Deus, ela poderia ser resumida em 3 etapas. Literalmente 3 etapas. A primeira etapa eu chamo de justificação. Justificação é quando Deus, como um reto juiz, Ele olha para mim e para você, pelos motivos pelos quais Ele criou, e diz assim: você é um cara justo, você é um cara correto para mim. É quando Deus olha para nós e por meio da fé em Jesus Cristo, Ele olha para nós e não atribui a nós nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de pecado. Eu vou te explicar isso. É quando Ele olha para Alain e fala assim: eu te justifiquei. Você é o que você é porque eu justifiquei você. Eu disse que você é porque eu tenho uma graça sobre a tua vida. Essa é a primeira etapa. Deus tira a gente lá do mundo, da vida do pecado, traz para a presença dEle e diz assim: agora você está limpo. Tem gente que não consegue aceitar isso. Pecou a vida inteira e agora vai dizer que é certo. Eu não posso dizer que eu sou certo. Eu estou dizendo que Ele diz que nós somos certos. Fala para o teu irmão: eu posso não ser certo aos teus olhos, mas aos olhos de Deus. A segunda etapa dessa nossa jornada com Deus é chamada de santificação. Como assim, pastor? Primeiro, Deus tira a gente do mundo, traz a gente para a presença dEle por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E agora, andando na presença de Deus, o Espírito Santo começa um trabalho na nossa vida que paulatinamente vai nos afastando das coisas do mundo e nos levando a uma busca pelas coisas espirituais. Isso é uma obra gigantesca do Espírito Santo em nossa vida.
Porque muitas paixões que nós tínhamos quando vivíamos lá fora, elas literalmente foram aniquiladas de dentro de nós. E Ele gera em nós um anseio, uma vontade, um desejo pelas coisas espirituais. Isso é obra do Espírito Santo, pela graça de Deus. E cada vez que eu me envolvo mais com as coisas espirituais, mais eu me assemelho a Jesus Cristo. Mais próximo de Jesus eu vou ficando. A última etapa dessa nossa jornada com Deus é chamada de glorificação. E o que é glorificação? É quando nós deixarmos este mundo para vivermos para sempre com o Senhor. Isso pode acontecer no dia que a gente partir dessa terra por qualquer circunstância. Nós morremos aqui, como disse Jesus, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Obrigado, irmã. E poderá também acontecer na volta de Jesus Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja. Amém? Então essas 3 etapas fazem parte desse processo que nós estamos desenvolvendo na nossa jornada com Deus. Primeiro, justificação. Deus nos chama do mundo e diz para nós: agora vocês são justos. Segundo, santificação. O Espírito Santo começa a gerar em nós o desejo e o anseio pelas coisas espirituais. E quanto mais eu busco as coisas espirituais, mais parecidos com Jesus eu fico. A última etapa disso tudo é quando Jesus vier nos buscar, ou quando nós partimos para estar com o Senhor na glória. E essa parte eu chamo de glorificação. O tema que eu quero tratar essa noite é sobre a graça justificadora. Eu quero falar sobre essa história de que Deus chama você e olha para você e diz assim: para mim agora você vive certo. Como? O texto que nós lemos, quando fala sobre a salvação, o apóstolo Paulo disse assim em Efésios capítulo 2, verso 8 e verso 9: porque pela graça, só pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isso, diz Paulo, não vem de vós, é dom de Deus. Depois ele continua no verso 9 dizendo: não de obras, para que ninguém se glorie. Nós entendemos claramente que nós não podemos nos salvar. Pelo menos intuitivamente isso está abrigado no coração das pessoas. Eu e você não temos condição de se salvar. Não tem como. Porque Paulo diz: não vem de obras, é dom de Deus. Deus fez algo para que a gente pudesse obter a salvação. O grande problema é que quando nós pensamos só sobre salvação, de fato nós aceitamos isso. Eu não tenho como me salvar. Cristo morreu por mim para que eu pudesse ser salvo. Porém, parece que à medida que a gente caminha, a gente começa a pensar que temos que fazer alguma coisa para poder dar certo. A gente tem que trabalhar, fazer alguma coisa meio que para adquirir essa salvação. Eu quero exemplificar isso através de uma empresa em crise. Quando uma empresa ela entra numa crise financeira violenta, ela tem 2 caminhos. O primeiro caminho, abrir uma concordata. Concordata nós chamaríamos de dívida temporária. Ela chama os acionistas, chama os representantes, chama as pessoas que estão envolvidas com a direção da igreja, senta com todo mundo e diz o seguinte: olha, a partir desse momento nós vamos enxugar os gastos, nós vamos diminuir a folha de pagamento, e durante um período aí de 6 meses, 1 ano, nós vamos administrar tudo para a gente poder pagar essa dívida. Vamos avisar os nossos credores que nós vamos pagar todo mundo, mas vai levar um tempinho porque a gente está se organizando. Se concordar, um acordo dentro da empresa para todo mundo poder trabalhar em prol do pagamento de uma dívida. Eu repito, nesse tempo as pessoas conseguem um pouco de paciência dos credores, porque eles vão entender que eles vão receber, mas vai demorar um tempinho. O segundo caminho
para uma empresa que está passando por uma crise violenta é a falência. E a falência é o aniquilamento da dívida. É quando a empresa ela entende que ela não tem condições de sair dessa situação. Então ela vai à justiça e diante do juiz ela faz uma declaração: olha, nós não temos condições de pagar a nossa dívida, mas estamos colocando todos os bens ativos da empresa à sua disposição, para que você decida como os credores serão pagos. A partir daquele momento, ele se livra da dívida e da cobrança. E a partir desse momento, as pessoas que estão para receber da empresa, eles vão à justiça para poder, pelos meios determinados pelo juiz, receber a dívida. A diferença entre um e outro é que de um lado, nós temos pessoas trabalhando para pagar a dívida. E do outro lado, nós temos pessoas com uma dívida perdoada. A nossa relação com Deus, ela começa com uma concordata. A gente entende que a gente é pecador, a gente entende que a gente não pode se salvar, a gente entende que a gente não tem condições de irmos para o céu pelos nossos próprios benefícios. Mas, ao passar do tempo, a gente começa a fazer alguns acordos. A gente começa a pensar o seguinte: olha, Deus morreu por mim na cruz, mas porque Ele morreu por mim, eu tenho que orar, eu tenho que ir na igreja. Deus morreu na cruz por mim, por isso eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer isso. Todas as vezes você pensa que você tem, significa que você tem endividado. Significa que você não é livre. Então a gente começa a vida cristã como falidos. Nós não temos condição de pagar essa dívida. Mas no decurso a gente começa a querer de alguma maneira fazer alguma coisa para Deus entender. Está vendo como que eu paguei? Como que eu estou vivendo, estou pagando minhas dívidas? Eu quero dizer para você que isso não é viver pela graça. Viver pela graça, gente, é ter a consciência de que nós somos falidos e que um reto juiz pegou a nossa causa e pagou toda a nossa dívida. Nós não vamos receber cobrança, nós não vamos passar vergonha, nós não vamos ser acusados, nós não vamos ser humilhados. Por quê? Porque Ele pagou toda a conta, toda a dívida. O reino de Deus é um lugar de gente falida, que entendeu que ela não pode pagar por si mesma a sua salvação, e ela não tem condição por si mesma de manter o relacionamento dela com Deus de pé. Pastor, então por que a gente precisa orar? Por que a gente precisa ler a Bíblia? Por que a gente precisa jejuar? Por que a gente precisa dar oferta? Por que a gente precisa devolver o dízimo? Por um motivo simples: por reconhecimento de uma dívida que foi paga e nós não tínhamos condição de pagar. Quando Deus encontra gente falida, Deus encontra pessoas gratas, porque entenderam que eles não podiam se salvar, mas eles encontraram um Salvador. Fala para o teu irmão: a falência total é a única posição que nos liberta da culpa. Não tem a ver com tanto que você ora, não tem a ver com tanto que você busca, tem a ver com o que Deus fez. E porque Ele fez, a minha gratidão me leva a levantar de madrugada para orar, me leva a buscar Deus, me leva a estar aqui, me leva a devolver meu dízimo, me leva a dar oferta, me leva a servir a Deus, me leva a servir as coisas, a servir a causa de Deus. Por quê? Porque eu sou grato, eu reconheço que eu sou um falido, e eu entreguei minha vida para um Deus justo pagar toda a dívida de pecado que eu tinha ao longo da minha história. Mas é difícil para a gente absorver isso, porque existe um outro pensamento que nós administramos dentro de nós.
a ideia de que nós não somos tão pecadores assim, para Deus ter feito isso. Eu cometi uns erros, mas eu não pequei tanto assim. Eu já errei, mas não errei igual o Davi errou. É só uma ideia. Eu já pequei, mas não pequei igual o Juninho pecou. Então qual que é a ideia que a gente absorve? Espera aí. Não, realmente Jesus Cristo morreu na cruz por todos nós, mas eu não era tão errado assim. Deixa eu exemplificar um negócio para vocês aqui. Isso aqui é extraordinário, olha só. Davizinho, vem cá, Davizinho. Deixa eu pegar outro preparado aqui. Vem cá, François, que você treina todo dia. Sobe aqui em cima, Davizinho. Sobe aí. Vai virar para lá. Espera a sua vez. O Davi é um menino bom. E o que nós temos aqui? A nossa vida e a salvação. O desafio é você pular daqui até a salvação. Só que você treina. Você vai fazer assim, você vai dar teu melhor pulo, beleza? Junta os pezinhos aqui, junta aqui. Você vai dar um pulo, vamos ver se você consegue. Onde você pular, você para. Tá trapaceando até na salvação. Vem cá, François, sobe aqui. O François levanta 300 quilos no sumô. Treina. Vem pra cá, Davizinho. O Davi pulou aqui, ó. Agora é a vez do François. Vai, François, pula. Seu melhor pulo, vai. Pulou aqui. Beleza? Entre o lugar onde eles estão e a salvação existe um abismo, um precipício. A pergunta que eu tenho para te fazer é simples. Para Deus, qual dos dois é melhor? Nenhum. Porque por mais que o François tenha tido um desempenho melhor, ele ia cair no abismo. E por mais que o Davi tenha tido mais pecado, ele também ia cair no mesmo abismo. Pode sentar os meninos. Palmas para os meninos. Então a ideia é muito simples. O que muita gente pensa? Mas esse negócio que Cristo foi para a cruz morrer por mim, ele pode ter morrido por mim, eu acredito. Só que eu não fui uma pessoa que pecou tanto assim. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu não cometi tanto erro assim para ele ter que morrer na cruz. Eu acredito em você. A questão é que para você saltar daqui lá, ele sabia que você não ia conseguir sozinho. Ele sabia que eu e você não temos a menor condição de nos salvar. Deus encerrou todo mundo na desobediência para manifestar graça sobre todo mundo. Romanos capítulo 3, verso 10 ao verso 12, a Bíblia diz assim, Romanos 3, 10 a 12, diz assim, como está escrito, se Deus está falando, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a uma e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem na concepção de Deus, não há um sequer. Na ideia de Deus, o juiz que nos encontra falidos, ninguém pode pagar sua conta. Mas eu não fiz tanto pecado, para Deus não tem diferença nenhuma. Se você teve uma vida um pouquinho melhor ou um pouquinho pior, para Deus não faz diferença nenhuma. O destino de todos nós era o abismo. Então o que foi que Deus fez? Ele chama o François e o Davi fala para eles assim, vocês não têm a menor condição de chegar lá. Mas na hora que eu entregar meu filho numa cruz, eu vou criar uma ponte de acesso ao lugar da salvação.
E essa ponte, ela foi construída com o sangue de Jesus Cristo na cruz. Essa ponte te permite, eu, você e qualquer outra pessoa, a chegarmos ao caminho da salvação, porque Deus criou a ponte por meio da graça. Se fosse assim, se não fosse assim, não poderia haver salvação. Se Deus soubesse que o Davi ia conseguir pular daqui lá, ou o François pular daqui lá, Cristo não precisava morrer na cruz, gente. Deus sabia que todos nós iríamos cair no abismo. Uns iam pular um pouco mais na frente por ter tido uma vida de pecado amena com relação a outro. Outros não conseguiriam nem sair do lugar para poder ir para o caminho da salvação. O que foi que Deus fez? Eu sei que todo mundo vai se perder, e só há uma forma de vocês saírem de onde vocês estão e entrarem no lugar onde eu quero que vocês estejam, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Só tem um jeito. E quando nós falamos sobre a justificação da graça, é isso, é saber que eu não tinha condições de partir daqui para lá, mas Deus fez uma ponte, onde Alain, Davi, François, Juninho, pastora Zilene, Neto, põe teu nome aí, todos nós podemos passar. Portanto, para Deus não existe ninguém mais, com relação ao pecado, alguém melhor ou pior, sabendo Deus que todo mundo ia cair no abismo. Quando a gente vem para cá, para a Santa Ceia, nós temos que ter essa consciência. Eu não podia me salvar, mas Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Eu quero que vocês se lembrem direto, sempre, que uma ponte foi construída para dar acesso à salvação para vocês, porque sozinhos vocês não iam conseguir se salvar. Fala para o teu irmão, você está entendendo? Não tem jeito de se salvar, só tem jeito de ser escolhido, só tem jeito de aceitar o fato de que nós todos iríamos parar no abismo se Cristo não morresse naquela cruz. Mas eu quero trazer rapidinho 3 lições sobre isso. A primeira delas é que, por causa da graça justificadora de Deus, não há mais condenação para nós. Por causa da graça justificadora de Deus, não há mais condenação para nós. Romanos capítulo 8, verso de número 1, é claro sobre isso. A Bíblia diz, Romanos 8, 1, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus pegou a dívida, Deus pegou a conta para Ele, pagou com a morte do Filho dele, e olha para a terra e diz assim: Ele não deve mais nada, ela não deve mais nada, porque eu paguei a conta, porque eu paguei a conta, porque eu fiz o sacrifício, porque eu morri na cruz. Não foi o desempenho dele, não foi o desempenho dela, não foi o esforço dele, não foi o esforço dela. Eles foram justificados, não há mais condenação para eles, porque eu paguei o preço. Mas infelizmente tem gente que não entendeu isso da sua vida, e eles vivem te condenando, eles vivem te julgando. É como alguém acertadamente disse: todas as pessoas têm na cabeça delas o direito de te condenar, mas ela também precisa saber que ela deve ter o dever de provar que você é culpado. E é nesse momento que Deus vem. Está falando de quem?
Ah, estou falando da Alain, eu estou falando do Davi, estou falando da pastora Zilene, está falando deles? Tá. Eles não têm mais culpa. Mas como não tem mais culpa? Eu paguei o preço. Eu os inocentei por meio do meu sacrifício. Aí eu fico aqui pensando, se Deus, um reto juiz, te justificou, por que você ainda está dando ouvido para aquilo que os outros falam sobre você? Fala para o teu irmão, você está entendendo? Tem gente que se inflama, estão falando de mim, não, só estão falando de você por um motivo, que você está vivo. Mas diante de Deus você está justificado. A graça removeu a condenação. Meu irmão estava revoltado, falou para mim assim: eu não entendo Deus. As pessoas fazem tudo errado, faz aqui, dá calote num e xinga e passa a perna no outro e vai e não sei o que tem. Deus podia matar todo mundo. Eu falei, filha, duas coisas aí. A primeira é que eles ainda não foram santificados, se de fato eles entenderam o que é santificação. Mas a segunda é por causa da graça. Tem gente que a gente pensa que Deus devia matar, só que Deus vai lá e salva. E fala para o teu irmão, podia ser você. Você pensa que não tinha gente que achava que você devia morrer. Para mim você não vale nada, você tinha que morrer. É Deus falando para você devia morrer, mas para mim não tem condenação. Onde você quer que haja morte, eu determinei a vida. Esse é o primeiro. Segundo, quando nós pensamos sobre a graça justificadora, precisamos entender, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Qualquer conquista sem a graça, ou sem a primazia da graça, não vai ser aceita por Deus. Eu vou repetir isso para você de novo. Qualquer conquista, qualquer coisa que você conquiste nessa vida, se você não disser que foi pela graça, para Deus não tem valor nenhum. Romanos capítulo de número 12, verso 3, o apóstolo Paulo, ele entendeu perfeitamente isso. Agora olha as palavras de Paulo, quando ele escreve para a igreja de Roma, Romanos capítulo 12, verso 3. Paulo diz assim, ó: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. O que Paulo está falando? Não se acha. Depois ele continua: antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu por cada um. Pastor, eu não entendi muito bem. Vamos ler a nova tradução linguagem de hoje. Deixa eu ler esse texto aqui na nova tradução linguagem de hoje. Isso aqui é maravilhoso. A nova tradução linguagem de hoje, esse mesmo texto está escrito assim, ó: por causa da bondade de Deus para comigo, disse Paulo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Eu digo a todos vocês, não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem humildemente a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Paulo foi o maior de todos os apóstolos, mas a graça que ele conheceu fez pensar o seguinte: eu tenho tudo, mas eu não sou nada. Eu vejo tanta gente fracassando porque quer se achar. Eu vejo tanta gente perdendo na vida porque Deus nunca é visto nas suas conquistas. O que Deus queria de verdade, gente, como o próprio apóstolo Paulo está dizendo, é que as pessoas tomassem conhecimento do poder da graça em nossa vida. É quando a gente entende que é Deus que está no centro e operando todas as coisas, a gente começa a testemunhar para os outros o quê? Eu não sei nada, mas a graça de Deus está comigo.
Essa graça de Deus em minha vida está operando tudo que você está vendo. Eu me tornei um profissional excelente, mas o que te fez ser um profissional excelente? A graça de Deus comigo. Eu me tornei um grande líder. O que fez de você um grande líder? A graça de Deus comigo. Eu me tornei um grande jogador de futebol. Mas como é que aconteceu isso? A graça de Deus comigo. Eu me tornei um grande lutador. Por que você se tornou isso? A graça de Deus comigo. Quando a graça está diante das obras, Deus justifica os prêmios. Mas quando a gente começa a se achar, quando a gente começa a querer mostrar para os outros que tudo que você tem é porque você lutou, porque você conquistou, porque você é o top, porque você é a top. Quando você começa a fazer isso, Deus diz: essa sua oferta eu não posso aceitar. Ana, isso nome significa graça. Ela disse: Deus é aquele que a uns levanta e outros abate. Você só pode ter alguma coisa porque a graça está na tua vida. Fala para o teu irmão: só pela graça. Ah, eu consegui uma casa. Você teve a casa pela graça, porque se a graça de Deus não tivesse na sua vida, eu tinha cortado a tua respiração, você tinha morrido no meio do trabalho, no meio da construção. Tudo que a gente conquista nessa vida, gente, é pela graça de Deus. Eu quero repetir novamente: a graça é um dom gratuito. Se Deus tiver a percepção, permita-me a figura de linguagem, porque eu não acho que Deus perceba. Deus sabe que você está começando a se achar, que você está começando a se aviltar, que você está começando a se tornar uma estrelinha. Deus olha e fala assim: espera só um pouquinho que eu vou baixar a tua bola. E a hora que Deus te desce lá embaixo, só desce por um motivo. Agora você quer levantar, descubra que apenas a minha graça te levanta. Te devolve de novo para a dependência. Fala para o teu irmão: aciona a graça. Fale sobre a graça. Rapaz, eu tenho o que tem porque a graça de Deus é comigo. Eu vivo o que eu vivo porque a graça de Deus é comigo. Todo dia essa graça está sobre a minha vida. Ela me sustenta, ela me impulsiona, ela me faz compreender coisas que eu não compreendo. O irmão falou para mim outro dia: nossa, pastor, o senhor na pregação falou isso. Eu falei: isso? Falou? Eu tive que correr lá na página da igreja para olhar a pregação de novo. Eu falei isso. Você acha mesmo que o Alain é alguma coisa? O Alain não é nada. O Davi não é nada. Isso aqui não é nada. A única coisa que nós temos, e você também tem, e talvez falta um pouco de reconhecimento, é a graça de Deus na nossa vida. Eu vou terminar dizendo uma terceira lição sobre a graça. Quem aceita a falência, quem aceita a falência, descobre o poder da graça. Eu disse aqui para você no começo que só existe uma condição para Deus, para aqueles que querem caminhar com Ele: é de falido. É eu e você reconhecendo que nós não somos nada, que nós não podemos fazer absolutamente nada. Vamos imaginar que teu sonho, que você está aqui, teu sonho está lá, e quando você dá o seu melhor salto, você diz para Deus o seguinte: eu só posso até aqui, daqui para lá eu não consigo. Mas entenda o que eu vou lhe dizer: Deus não vai construir uma ponte daqui para lá, Ele vai construir uma ponte de lá até aqui, porque Paulo disse: não por obras, para que ninguém se glorie. Tem coisa que você pensa: eu não tenho mais jeito de conquistar isso. Só que você disse para Deus: é impossível, não tem jeito. Você está dizendo para Deus: sou um falido. Deus diz: beleza, agora eu vou construir a ponte. E aquilo que era impossível se torna possível. Aquilo que você acha que não conseguia, Deus vai lá e faz você conseguir. Por quê? Porque Ele não construiu um pedaço de uma ponte, Ele pavimenta o caminho para aqueles que estão falidos. Eu vou terminar. Davi assumiu o trono e tinha amizade com Jonatas, filho de Saul, e ele teve uma ideia: eu quero abençoar algum descendente de Saul. E aí
A Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel, no capítulo 10, que ele encontra um homem chamado Mefibosete. E esse Mefibosete era filho de Jonatas. E com a morte do rei Saul e a morte de Jonatas, o pai dele, ele se tornaria um rei, porque ele era um príncipe. Mas a Bíblia diz que ele era coxo de ambos os pés, porque no dia que Israel perdeu a guerra, a babá dele foi sair correndo com ele, caiu por sobre ele e ele entortou os 2 tornozelos, ele ficou coxo de ambos os pés. Quando Davi assume o trono, Davi diz assim: eu quero abençoar alguém dessa descendência. E alguém diz: ó, Mefibosete está lá em Lodebar, na casa de Maquir, foi lá buscar ele, ele trouxe. Aí Mefibosete se apresenta diante de Davi, Davi diz assim: Mefibosete, eis aqui teu servo. Ele falou assim: eu vou usar da bondade de Deus para contigo por amor de Jonatas, meu amigo. E ele começa a dizer para ele: eu vou te devolver para você todas as terras que pertenciam a teu pai. Eu vou dar para você todos os servos do teu pai. Eu vou dar para você todos os animais do teu pai. Eu vou dar tudo para você. E você vai comer pão sempre na minha mesa. Aí Mefibosete diz uma palavra. No verso de número... Os versos de 6 a 9 de 2 Samuel capítulo 10. A Bíblia vai dizer assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei da bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei as terras de teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Agora olha o que esse cara falou. Então se inclinou Mefibosete e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele podia ter chegado lá e dito o seguinte: isso mesmo, eu sou filho do rei, eu sou o único herdeiro, eu quero dormir na melhor casa, no melhor quarto do palácio, eu quero sentar na ponta da mesa, eu quero todas as regalias aqui comigo, quero meus servos tudo aqui, uns vão lavar meus pezinhos que estão tortos, vão me banhar, vão fazer tudo por mim aqui. Ele disse: não, quem é teu servo? Um cão morto para o Senhor se lembrar de mim. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou um falido, eu não tenho direito a nada, eu não sou ninguém. O verso de número 13 diz assim: morava Mefibosete em Jerusalém. Ele morava na cidade, na principal cidade. E o texto continua: porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Quando ele declarou a sua falência, a graça pegou ele. Eu sei que você não tem direito de nada, eu sei que você é um falido, mas não é por causa de você, não é por causa da linhagem, não é por causa dos seus atributos, não é por causa do teu sangue azul, é por causa da minha graça. E Davi é uma espécie de pai que pega Mefibosete, coloca dentro da sua casa para ele comer pão sobre a mesa dele. Ele foi viver no palácio, porque ele fez uma declaração dessa. Eu penso que Deus quer fazer muita coisa na nossa vida, mas Deus não vai dividir a glória dele. Ainda tem muita gente que se acha, ainda tem muita gente que não sabe lidar com a fama, não sabe lidar com o poder. E Deus não vai dividir isso. Deus não quer que você olhe para os títulos, Deus quer que você olhe para a graça. Deus não quer que você olhe para o caixa de quanto a tua empresa conseguiu esse mês. Deus quer que você olhe para a graça. Deus não quer que você olhe para o salário aviltado que Deus tem lhe dado no final do mês. Deus quer que você olhe para a graça. Deus quer que você olhe para a graça sobre qualquer conquista da sua vida. Porque quem vive pela graça encontra o poder da graça. Fique em pé em nome de Jesus. Eu estava meditando sobre isso essa semana. E eu fiz uma declaração para Deus uma dessas madrugadas. Foi: Deus, eu já fiz isso uma vez, mas eu estou aqui para fazer de novo. Eu sou um falido,
Eu sou um falido. Por quê? Porque eu não posso. Eu não tenho condições de viver o que eu vivo. Eu não tenho sabedoria que seria necessário para cuidar de ninguém. Eu não tenho autoridade suficiente. Não tenho absolutamente nada nessa vida. Eu sou um falido. Aí sabe quando parece que Deus vem e diz assim: essa era a condição que eu queria você. Porque é aqui que eu pego todos os teus erros, todas as tuas falhas, e como um reto juiz eu faço uma outra declaração novamente sobre a sua vida. Você é um homem justo, mas não pelas tuas obras, não pelos teus méritos, mas por causa da minha graça. Eu penso que todo homem e mulher que reconhece suas falhas deveriam fazer a mesma coisa. Quando eu assumo a minha falência, eu enxergo a ponte que eu preciso passar, e só eu poderei passar, porque Deus a construiu para mim, por meio da sua graça. Eu vim aqui essa noite para te dizer que Deus pode fazer muito mais na sua vida. Eu vim aqui te dizer que Deus pode te fazer viver, experimentar coisas que você nunca experimentou, mas Ele não vai fazer pelos teus esforços. Pastor, o senhor está falando que a gente deve ficar em casa com a perna para cima. Não, você entendeu o que eu falei. Você entendeu o que eu falei. Isso aqui não é apologia à preguiça. Isso aqui é apologia à graça. É um apelo para que você reconheça a sua necessidade da graça de Deus. Feche os teus olhos nesse momento. Eu já fiz a minha declaração essa semana. Deus, eu sou um falido. Não tem a menor condição da gente construir um templo. Não tem a menor condição da gente administrar a vida de tantas pessoas. Eu sou um falido. Eu sou um falido. E quando eu faço essa declaração diante de um reto juiz, Ele pega isso e diz assim: então deixa aqui comigo, porque a partir de agora eu pago a conta. A partir de agora eu faço acontecer por meio da minha graça. Paulo insiste: não por obras, para que ninguém se glorifique. A salvação não pode ser o resultado dos meus feitos, mas da graça de Deus na minha vida. Eu te desafio esta noite a fazer essa declaração para Deus: eu sou um falido. É a única coisa que eu sou. Mefibosete fez uma declaração dessa, e Davi colocou ele para comer pão à mesa do rei. A mesa do rei é um lugar de gente falida. Nós estamos aqui para participar da mesa do Senhor. É um lugar de gente falida, gente que reconhece que não é nada, mas a graça de Deus está sobre a sua vida. Feche os seus olhos, comece a orar neste momento e faça essa declaração se você entendeu o que eu te disse essa noite. Deus, eu não posso pagar essa conta. Eu não posso me consertar. Eu tenho muita falha, muitos erros. Eu tenho um temperamento muito difícil. Eu declaro a minha falência acerca de mudar a mim mesmo. Eu te pego, pega essa causa, sana esta dívida e me declaro um homem justo, uma mulher justa. Faça essa oração nesse momento. Enquanto isso, nós vamos nos preparando para estarmos à mesa do Senhor.